Meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, em São José dos Campos, São Paulo, e este é mais um vídeo da série de estudos Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando em conjunto com o calendário de leitura bíblica anual. Então, de acordo com esse calendário, sempre que surge um novo livro para começar a leitura, nós lançamos um vídeo, tanto para explicar um pouquinho sobre o que cada livro da Bíblia diz, qual que é a sua estrutura básica, mas principalmente para incentivar e encorajar a leitura e trazer uma palavra de fé, de encorajamento. Então, se você conhece alguém que precisa de um encorajamento para ler a Bíblia, precisa compreender um pouco mais a Bíblia, mas principalmente se você conhece alguém que precisa ouvir a voz de Deus, eu queria te encorajar a encaminhar esse vídeo para essas pessoas e junto com encaminhar o vídeo, ore por nós também para que de fato Deus use nossas vidas como um meio de comunicar a vontade dele a cada um que ouve nossos vídeos. Queria pedir que você curtisse também essa mensagem e se inscrevesse no canal, e dessa forma você vai estar sempre ligado aqui nos lançamentos dos nossos vídeos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de 1ª e 2ª Crônicas. Por que esses livros estão na Bíblia? É o que a gente vai descobrir agora. O livro de 1ª e 2ª Crônicas originalmente era apenas um livro. Em nossas Bíblias estão divididos em 2 livros, mas era apenas um único livro. E o título dele era Divrei Hayamim, acho que assim é a pronúncia do hebraico, que traduzido significa Atos dos Acontecimentos Diários. Então esse livro, ele é um livro que foi escrito por muito tempo, não temos como saber exatamente quem é o autor deste livro de 1ª e 2ª Crônicas. Nós temos uma suposição de que tenha sido Esdras o autor desse livro, e se assim foi, Esdras que escreveu o livro, nós estamos falando de um livro que foi escrito por volta de 430 a.C., quando o povo estava voltando do exílio. Por que Esdras surge como um possível escritor de 1ª e 2ª Crônicas? Porque o livro vai registrar apenas a história dos reis do sul, do Reino do Sul, apenas os reis de Judá. E quando o povo está voltando do exílio, lembra que o povo está voltando, se você não conhece essa história bíblica, essa narrativa, a nação de Judá, o Reino do Sul, tinha sido conquistado pelos babilônios. Então, depois de 70 anos, o povo que estava no exílio babilônico, que tinha sido capturado, volta para Jerusalém para reconstruir a cidade, o templo e a vida naquele lugar. E o livro de 1ª e 2ª Crônicas vai trazer um encorajamento para aquele povo que está regressando do exílio, de que a história não foi interrompida pela invasão babilônica ou qualquer outra coisa que seja. Então, essa é uma boa suposição que muitos teólogos e historiadores acreditam que foi Esdras que escreveu 1ª e 2ª Crônicas, para relembrar o povo de Deus que os planos de Deus não mudam, mesmo que as circunstâncias mudem. Isso é uma palavra de encorajamento para todos nós, né? Os planos de Deus jamais vão mudar, mesmo quando as circunstâncias mudam. Deus tinha um plano, Deus tem um povo, e os planos dele não mudam para este povo, embora o cenário possa mudar constantemente. E se a gente considera então que a ideia é essa de 1ª e 2ª Crônicas, recordar, relembrar, reconectar um povo voltando do exílio à sua história de aliança com Deus, uma boa palavra que resume esse livro, esses 2 livros, é a palavra retrospectiva. O autor de Crônicas está convidando o povo a recordar sua história. E aí então um bom versículo para resumir este livro seria 2ª Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Uau, que mensagem fantástica imaginar isso, né? Um povo voltando do exílio
reconstruindo uma cidade de um cenário pós-guerra e ouvindo essas palavras, que sempre que há arrependimento dos pecados, mudança de vida e rendição ao amor e vontade de Deus, há uma promessa de cura também de Deus, de renovo e de reconstrução. Então, a palavra retrospectiva parece que resume muito bem esses dois livros. Pensando um pouquinho agora na estrutura dos livros de 1ª e 2ª Crônicas. Em 1ª Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9, nós vamos ver apenas genealogias. Nós vamos ver quem foi pai de quem foi filho de quem, e essa é uma leitura inicialmente aparentemente difícil, porque só fala de nome. Tal pessoa gerou tal pessoa foi filho de tal pessoa, e muitos não entendem por que há uma lista de genealogia na Bíblia, especificamente essa de Crônicas. Mas lembra que a gente está falando de reconexão, de relembrar da história? Pois bem, é importante mostrar naquele momento, para aquele grupo que estava voltando do exílio, de que eles fazem parte de uma história maior. Então a genealogia reconstrói a árvore genealógica deles, aquele povo que está voltando para reconstruir, reconectado com a história dos seus ancestrais. E a história dos seus ancestrais está encharcada de atos, de ações poderosas de milagre de Deus. E esse é o motivo pelo qual essa genealogia parece tão longa em 1ª Crônicas de 1 a 9. A gente vai ver do capítulo 1 até o capítulo 2, começando com Adão, o primeiro homem que existiu, o primeiro homem que Deus criou, até os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e os 12 filhos de Jacó. Do capítulo 2, a partir do verso 3, até capítulo 4, versículo 23, nós vamos agora sair do macro e restringir um pouco mais a visão, porque vai mostrar apenas a genealogia de Judá, da tribo de Judá. E do capítulo 4, a partir do verso 24 até 8:40, vai até apresentar a genealogia mais ampla das demais tribos de Israel, para no capítulo 9 voltar para a genealogia daqueles que voltaram do exílio, aqueles que eram da tribo de Judá e voltaram do exílio, os descendentes de Davi, que era da tribo de Judá e está voltando do exílio. Quando a gente entra em 1ª Crônicas, capítulo 10, nós vamos começar agora a ler a história dos reis de Judá. Lembra que eu falei no começo que o autor de Crônicas, ele se preocupa e se encarrega exclusivamente de falar da história dos reis de Judá, que era a tribo da onde aqueles que foram para o exílio eram descendentes. Então o capítulo 10 começa falando já da morte do rei Saul, e aí a ascensão do rei Davi ao trono de Israel, da nação como um todo. Aliás, do capítulo 11 ao capítulo 22, nós vamos ver a história do rei Davi, do reino de Davi. Do capítulo 23 ao 29, nós vamos ver o legado que o rei Davi deixou para o seu filho e sucessor, o rei Salomão. E assim então acaba o livro de 1ª Crônicas, no capítulo 29, com todo o legado que Davi deixa para que Salomão possa dar sequência a este reino, reino do sul, reino de Judá, que a capital era Jerusalém. Entramos em 2ª Crônicas, e aí do capítulo 1 nós vamos ver os primeiros passos do rei Salomão, as primeiras iniciativas de Salomão como um rei. Do capítulo 2 ao capítulo 7, nós vamos ver os preparativos, a construção e a consagração do templo que o rei Salomão construiu para Deus em Jerusalém. E aí então do capítulo 8 ao capítulo 9, nós vamos ver a grandeza do reino de Salomão. Se você assistiu o nosso vídeo anterior em Reis, eu falei isso lá e estou falando agora para vocês também. Nas mãos de Salomão, no reinado de Salomão, a nação de Israel alcançou o seu apogeu. Chegou ao auge de prosperidade, de governo, poderio militar, se tornou a principal nação do seu tempo, no reinado de Salomão. O problema é que quando não há
quando reis e homens em geral não protegem o seu coração, isso pode fazer com que muita coisa desmorone. É o que acontece com Salomão. Salomão não protegeu o seu coração, ele entregou o seu coração a muitas mulheres, e cada uma dessas mulheres pegava o coração de Salomão e conduzia a adoração de falsos deuses, e isso fez com que Salomão se afastasse do Senhor. E a consequência de se afastar do Senhor é que o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. Então, quando Salomão morre e seu filho Roboão assume o reino de Israel é dividido em dois reinos. Passa-se a chamar Reino do Norte o reino de Israel, que tem a capital em Samaria, e Reino do Sul, Judá, que tem a capital Jerusalém. E aí no capítulo 10 a gente vai ver então essas guerras de divisão do reino, até o capítulo 13, quando essas guerras estão acontecendo por conta dessa divisão. Quando entramos no capítulo 14 de 2 Crônicas até o capítulo 20, nós vamos ver o avivamento promovido pelo rei Asa e pelo rei Josafá. Duas histórias de avivamento, de dois reis que mobilizaram a nação para voltar-se ao Senhor, para voltar o coração para Deus. Capítulo 21 e 22 nos conta de um declínio de fé promovido pelo rei Jeorão. Só que aí no capítulo, e o rei Azarias também, só que quando a gente chega no capítulo 23, nós vamos ver a inconstância, pensa que a gente está vendo um declínio, e aí a inconstância de outros reis, Amazias, Uzia e Jotão. Isso vai acontecer até o capítulo 27. Quando a gente chega no capítulo 28, a nação está numa situação muito crítica de fé, e isso pode ser visto pelo rei e pelo reinado de Acás. Só que quando a gente chega no capítulo 29, a nação de Judá, o reino do sul, vai provar de um novo avivamento, de um novo tempo de renovo de Deus através do rei Ezequias. Isso vai acontecer do capítulo 29 até o capítulo 32. Mais uma vez a nação vai passar por um período de declínio de fé, no capítulo 33 de 2 Crônicas, através do rei Manassés, que foi o pior rei da história. Se você ler 2 Crônicas 33, você vai ver o quão ruim foi esse rei, as atrocidades que ele fez. Porém, no capítulo 34 e 35, a nação volta a respirar fé, volta a ser avivada, transformada pelo poder de Deus, através do governo do rei Josias. No capítulo 34 e 35, nós vemos as reformas religiosas do rei Josias na nação de Judá, no Reino do Sul, e como que as reformas do rei ajudaram a nação a se voltar para Deus. A pena que esse renovo de fé não dura muito tempo, porque quando Josias morre com ele também esse referencial de busca a Deus, de rendição a Deus. E no capítulo 36 surgem os últimos reis de Judá, do Reino do Sul, que mais uma vez levam a nação para um declínio de fé, um declínio que agora não ia ter mais uma reviravolta de avivamento, porque o último rei de Judá, o rei Zedequias, ele se rebela contra o governo e a autoridade de Nabucodonosor, que estava surgindo no cenário mundial como principal potência, principal reino, e essa rebelião provoca a invasão da Babilônia no Reino do Sul, a invasão a Jerusalém, e Nabucodonosor assim então conquista Jerusalém e leva os nobres, os principais cidadãos de Jerusalém, de Judá, deportados para a Babilônia, onde eles vão viver por 70 anos até que são libertos para voltarem e reconstruírem a nação. Assim termina então a história de 2 Crônicas, com aqueles que vão para o exílio, mas na expectativa de que em algum momento Deus vai fazer algo mirabolante, poderoso, extraordinário para reconstruir a nação. Aqueles que estão agora reconstruindo a nação são frutos de toda essa história. Uma história de avivamentos, uma história de declínio,
mas uma história também de esperança. Então, quando a gente termina a nossa leitura de 1ª e 2ª Crônicas, algumas coisas devem surgir para nós. A primeira delas é que 1ª e 2ª Crônicas nos convidam a relembrar que os planos e propósitos de Deus, eles não mudam, apesar das pessoas das quais ele realiza esses planos são inconstantes. Deus tem planos perfeitos que são realizados por pessoas imperfeitas. Deus tem planos que não mudam, apesar de usar pessoas e contar com pessoas que são inconstantes. Mas o plano de Deus jamais muda. 1ª e 2ª Crônicas também é um convite para pensar de qual história a nossa história faz parte. Ou qual história, a nossa história é a continuação de qual história? Lembra que eu falei para vocês que 1ª Crônicas começa com uma lista de genealogia, isso para estabelecer uma conexão de história com aqueles que estavam voltando do exílio. De qual história a sua história faz parte? Você entende que a sua vida faz parte de uma história maior, de um plano maior? Qual seria a história da qual a sua história faz parte? E por fim, uma última coisa que vem ao meu coração quando eu leio 1ª e 2ª Crônicas, meu coração é nutrido de esperança, de que em Cristo nós sempre vamos ter a oportunidade de recomeçar. Jesus nos oferece sempre a oportunidade de recomeçar. Em 2ª Crônicas, os últimos versículos, capítulo 36, versículos 22 e 23, nós lemos: no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio, e a pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Para quem achou que a história tinha acabado, Deus toca no coração do principal governante da história do seu tempo, para que este governante conceda liberdade para um povo recomeçar a sua história. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra a pessoa e obra de Jesus, que sobe na cruz, morre pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos, pela fé, ser livres do domínio e poder do pecado e fazer com que a nossa história seja conectada com a história de Jesus, passasse a fazer parte da história de Jesus, ou a história de Jesus fazer parte da nossa história. Não importa. O importante é que em algum momento a nossa história precisa cruzar com a história de Jesus e a partir desse encontro seguir até a eternidade. E a gente faz isso pela fé, entregando nossa vida para Jesus e recebendo Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. Conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você descobre que Deus te ama e se importa com você mais do que você pode imaginar. Envie esse vídeo para alguém, compartilhe nossas mensagens. Eu vejo você no próximo vídeo. Jesus te abençoe.